todos. Diego deve ir em casa também. Bom dia. Então, hoje escolhi um verso porque durante a semana, não sei se todos nós temos estado atentos aos posts que o Guruji tem feito no Twitter, no X. Quem não tiver Twitter ou X não há problema, porque existe um grupo de Telegram onde normalmente, tipo, 1 hora depois já lá está o Twitter, então podem entrar nesse grupo e acompanham. Está-se a dar muita importância aos posts que o Guruji faz, porque é ele diretamente que faz, portanto, a maioria deles são às 2 da manhã, às 3 da manhã, então são posts que ele faz com uma intenção muito focada. Inclusive está-se a construir uma compilação de todos os posts ao longo destes anos, porque no início achava-se que eram posts só de vez em quando, mas chegou-se à conclusão que é muito shastra que está ali, é muito conhecimento, é muita escritura que está ali. E ultimamente o Guruji tem feito vários posts sobre santos, ultimamente mais, inclusive até debruçado sobre santos sikhs. E então os últimos têm sido assim posts bastante difíceis de entender, porque ele fala um pouco da dificuldade dos santos, ou da dificuldade que foi colocada aos santos para testarem a sua própria fé no Guru, e ao ponto de serem sacrificados de forma, não quero dizer um palavrão porque isto vai uma palavra difícil porque vai para o YouTube, mas de forma difícil, tá? Ler os posts e tal. E o Guruji, num dos posts, diz que amor é este pelo Guru, pelo Satguru, que leva o devoto a este estado de entrega que, apesar de tudo e apesar do que quer que aconteça, o amor pelo Guru não vai vacilar nunca. E então, com base nisso, eu escolhi este verso que eu vou passar a ler agora. Samoham sarvabhuteshu namedveshusti na priyaha yepajanti tu mam bhakya mahititeshu chapyaham. Eu sou igual para com todos os seres. Não há nenhum odiado por mim, nem há ninguém com quem eu seja parcial. Mas aqueles que me veneram com devoção vivem em mim e eu neles. E esta última parte do verso deste shloka, a última parte é realmente muito profunda. Aqueles que vivem em mim, eu vivo neles. Eu lembro-me de uma expressão do Santo Padre Pio, que ele dizia: não há diferença entre Jesus e eu. E para um santo dizer isso é muito imagina o nível. E isso fez-me lembrar uma situação engraçada, que é, não sei, a maioria de nós vinha de uma tradição cristã, né? E não sei se alguém já se perguntou porque que, ou se lembram quem era o discípulo muito amado, né? Havia um discípulo que era conhecido, ainda é tradicionalmente conhecido como o discípulo amado. Lembram-se qual era? Mais novo. João. Só que uma coisa engraçada é onde é que está escrito que João era o discípulo amado. Se nós formos ver, só está escrito nos Evangelhos de João. Não está escrito em lado nenhum. Só nos Evangelhos dele próprio é que diz que é muito amado. E o engraçado, eu estava a pensar nisso, qual é o nível de entrega de cada um para se achar o discípulo muito amado? Talvez ele tivesse um nível de entrega, ou, não diria o nível de entrega, talvez ele olhasse para o Guru dele como: ele ama-me profundamente, então eu sou muito amado. E nós muitas vezes olhamos para nós, devotos de Guruji, e quantos de nós não achamos que estamos nesse nível do devoto mais amado? Porque se todos nós estivéssemos nesse nível do devoto mais amado, nós realmente
olhávamos para tudo de forma diferente. Porque muitas das vezes nós passamos a vida a comparar-nos. Porque esta pessoa que está mais perto, o Burgi dá mais atenção, se calhar o Burgi ama mais. Isso é que gera areia na engrenagem da coisa. Mas se todos nós acordássemos de manhã, olhássemos para a foto do Burgi, ao lado da nossa cama, que deveria ser a primeira coisa que a gente vê, a foto do Burgi, como Arjuna, quando foram ter com Krishna para lhe pedir ajuda no combate, e quando Krishna acorda, não é? Quem é que estava aos pés de Krishna? Era Arjuna. Então, Krishna, a primeira coisa que viu foi Arjuna. Se nós, a primeira coisa que virmos for o Guru, a primeira lembrança, uma lembrança pura, uma lembrança de Deus. E se nós olharmos para o Guruji quando acordamos e dissermos: eu sou o teu devoto muito amado. Eu sou o teu devoto muito amado. Eu acho que o nosso dia começa com uma beleza diferente. Concordamos? E isso faz relembrar uma história que é a história de um sábio que queria dar uma lição. Ele foi para a floresta e juntou uma série de animais. Tinha um macaco, tinha um leão, tinha uma cobra, tinha uma girafa, tinha um hipopótamo, tinha um rinoceronte. E ele disse: todos têm que encontrar esta banana. Ele tinha uma banana na mão e disse: todos têm que encontrar esta banana. E a regra é igual para todos. E foi colocar a banana no topo da árvore. Lógico que eles sentiram que foi muito injusto, porque a regra era igual para todos, mas não era justo porque todos tinham características diferentes. Alguns deles nem sequer conseguiriam subir à árvore para apanhar a banana. Então o caminho ficava logo injusto. E nós muitas das vezes também queremos que o caminho para o Guru seja igual para todos. Mas não é, porque senão é injusto. Ele adapta o caminho, o Sharanagati, a rendição até ele, adaptada a cada devoto. Então, para um devoto, ele vai dizer olá, para outro ele vai fazer uma cara séria, para outro ele vai dar um abraço, para outro ele nem vai olhar. Como ele próprio disse, o Guruji comentou, não num satsang, mas numa conversa mais privada, o Guruji disse: se vocês soubessem o quanto é difícil para mim ignorar-vos. E esse é o nível de amor que o Guru e que Deus tem por nós, que é muito difícil para ele ignorar um devoto. Mas ele precisa ignorá-lo, porque aquele é o caminho que o devoto tem que fazer para chegar até ele. Porque o Guru não encarna para satisfazer os desejos do devoto. O Guru encarna para levar o devoto até ele. É só para isso que ele encarna, não é? Como diz Krishna no verso 4.7 e 4.8. Então, quando o Guru encarna, ele começa a puxar o devoto e ele teve a amabilidade, eu diria, é difícil até descrever isso, dele se tornar um sagun, ele tornar-se com forma. E ele pega nessa forma e coloca a forma dentro do devoto. E é isso que quer que o devoto descubra. Então, há uma história até engraçada sobre isso que diz... Há uma história até sobre isso que diz como é que Deus fez para que o ser humano encontrasse o amor. Então um dia Deus disse: não, vou esconder o amor para que o devoto o procure. Não sei se conhecem essa história. Conhecem, né? Ela é mentira. Para quem não conhece, vou contar. E ele disse: vou esconder no cimo de uma montanha. Não, o cimo da montanha é difícil porque fica difícil chegar lá. Vou esconder no fundo do oceano. Não, no fundo do oceano é difícil. Não, então olha, vou esconder no sítio menos provável. Vou esconder dentro do coração deles. E então Deus pega nele próprio e coloca-se dentro. Coloca-se dentro do coração. E é dentro desse coração que o devoto tem que o procurar. E é engraçado que é dentro do coração que nós menos procuramos. É
direção que nós bem nos procuramos. Então, o Guruji diz: cada respiração que seja uma lembrança desse amor. Cada respiração do devoto que seja uma busca desse amor bem lá dentro. E isto faz-nos pensar sobre que tipo de respiração eu faço, que tipo de lembrança eu faço. Não é? Nós temos diferentes bhavas, diferentes emoções, diríamos assim, em relação ao Guru. Cada um de nós tem diferentes emoções em relação ao Guru. Uns olham para o Guru como o irmão, o amigo. Outros olham para ele num grau mais parentesco, né? O cuidador, o pai, o filho, ou seja, a pessoa que cuida do Guru. Outros olham para ele como realmente um Deus e aqueles que precisam desenvolver esse amor por ele. E cada um vai olhar de forma diferente. E o facto de cada um olhar de forma diferente não pode depois sequer comparar o caminho, porque o caminho é diferente, efetivamente diferente. E muitas das vezes nós confundimos esse amor com o que é que eu faço. Aqui ontem na brincadeira de manhã, aqui no retiro que estamos a fazer, do Seva, estávamos ali de manhã à procura de uma frase do dia. E estávamos na brincadeira, na realidade estávamos na brincadeira, porque era fácil, era só ir aos postos do Guruji e facilmente a gente encontra frases. Mas estávamos na brincadeira. E a Banu disse qualquer coisa do género, vou ver se me lembro. Ela disse: o que é que eu estou aqui a fazer? Tipo a frase do dia, uma reflexão. O que é que eu estou aqui a fazer? E essa, muitas das vezes, é a expressão que nós temos que colocar em nós próprios. O que é que eu estou aqui a fazer? Porque eu acredito que nós podemos estar juntos por dois motivos. Se nós estamos bem, espiritualmente, estamos focados, estamos concentrados, estamos a praticar o nosso sadhana, estamos completamente focados no Guru, então nós devemos estar juntos, porque vamos ser uma força de inspiração para os outros. Mas se nós estamos mal, estamos numa fase caída, difícil, muito afastados de Deus, estamos com uma dificuldade tremenda, então nós devemos estar juntos, porque vamos precisar da inspiração dos outros. Então, por um motivo ou pelo outro, estar juntos ajuda-nos a crescer, ou porque inspiramos, ou porque somos inspirados. E essa é a beleza da Sangha, essa é a beleza de estarmos em retiro, essa é a beleza de estarmos juntos. Nem sempre as coisas são perfeitas, é verdade. Mas, se nós estivermos claro do que é que cada um de nós está a vir buscar aqui, nenhum de nós está a vir buscar aqui o saber fazer isto, saber fazer aquilo. Cada um de nós está aqui, o Guruji diz isso, cada um de nós está aqui para realizar esse amor por Deus, para desenvolver esse amor por Deus, para atingir o Sharanagati, que ele tanto fala, a rendição completa aos pés de Deus, aos pés do Guru. E há uma história que eu queria contar, mas antes lembrei-me aqui, só acrescentar aqui um ponto. Antes de contar esta história, muitas das vezes nós chegamos a estas sangas, a estes retiros, ou o que quer que seja, com uma visão de o que é que este guru, ou o que é que esta sanga, o que é que esta organização pode ajudar. Então eu gosto de chamar a isso o devoto macaco. Não é? Como é que o macaco se coça? O macaco coça assim, não é? É verdade, não é? O macaco não coça assim, coça assim. Então a gente só se coça para dentro. Às vezes só queremos para nós. Então só queremos usufruir e quando estamos bem vamos embora. É verdade, não é? A gente conhece muita gente que vai a um darshan, olha com aqueles olhos divinos e obtém o que teve e vai embora. Nunca mais os vimos. E a gente chama ingrato, chama. É o que é. Mas é um devoto macaco, é um devoto que raspou para dentro, só tirou proveito da situação e pronto, foi embora. E depois tem aquele devoto antibiótico, conhecem o devoto antibiótico? O devoto antibiótico é aquele que só funciona de 8 horas. De vez em quando lembra-se. De vez em quando, pois é, eu tenho um guru, deixa lá ver. De vez em quando. O Guruji diz que esta lembrança deve ser constante, não é? Porque é uma luta constante entre... Ontem o Rishi Aditya falava uma coisa muito gira, que ele dizia
de que é que nós queremos ser escravos, entre aspas. Ou seja, quem é que nós queremos servir? Se queremos servir Maia, a ilusão, ou se queremos servir Deus. Não é? Então, há uma história muito gira que eu queria terminar com essa história, que fala, a maioria de nós já conhece, mas aí para casa, para quem não conhece, a história do rei Ambarisha com o sábio Durvassa. É uma história que o Guruji destaca neste verso, e por destacar neste verso eu gostaria de trazer. E a história relata que o rei Ambarisha era um devoto de Narayana, um devoto muito fervoroso de Narayana, e ele estava sempre em constante lembrança. E um dia estava a fazer um Ekadashi, e nesse Ekadashi ele tinha uma hora específica, como os Ekadashi tinham uma hora específica para quebrar o Ekadashi. E era um Ekadashi seco, ou seja, sem água, sem nada. Então ele iria quebrar o Ekadashi com água. E o sábio Durvassa, para quem conhece, o sábio Durvassa era um sábio extremamente rígido, extremamente duro. Tinha uma forma muito rígida de puxar os devotos. E o sábio Durvassa, no dia que era para terminar o Ekadashi, foi ter com o rei Ambarisha e foi para com ele o pequeno almoço. Só que o rei Ambarisha tinha que quebrar o Ekadashi. Então ficou aqui num dilema. Eu quebro o Ekadashi ou espero pelo sábio? Se quebro o Ekadashi, o sábio vai ficar fulo comigo. Se não quebro o Ekadashi, Narayana vai ficar chateado comigo. Então o que é que eu faço? Então ele achou que isto porque os grandes sábios têm a noção que o Guru é Deus na Terra. E então ele decide quebrar o Ekadashi. Um bocadinho também pela pressão de quem estava ali ao lado, mas pronto, ele decidiu a quebrar o Ekadashi. Então ele bebeu apenas um golo de água para quebrar o Ekadashi e depois aguardou pelo sábio Durvassa. Só que o sábio, claro, quando chegou, era um guru, então ele sabia que ele tinha quebrado o Ekadashi. Então ficou zangado, arrancou um cabelo e atirou o cabelo para o chão, e do cabelo sai um demónio. Então o demónio começa a cuspir fogo por tudo quanto era lado. E o rei Ambarisha estava tão concentrado em Narayana que ele não vacilava. E quando o demónio começa a caminhar na direção do rei Ambarisha, ele só soltou um mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E nesse preciso momento aparece o Sudarshana Chakra de Mahavishnu. É uma arma poderosíssima, né? E imparável, não dá para parar. E então o Sudarshana Chakra destrói o demónio e começa a caminhar na direção do sábio Durvassa, o que foi muito estranho. E o sábio Durvassa, claro, começou a fugir e foi na direção de Brahma. E quando chegou junto de Brahma, Brahma estava a meditar. E Brahma abre assim um olhito e disse: segue o teu caminho, estou a meditar. E ele segue para onde? Vai ter com Shiva. E Shiva estava no bailarico, né? Shiva adora dançar, então Shiva estava no bailarico. E estava a dançar, e quando o sábio Durvassa chegou junto dele, Shiva disse: não, eu estou a dançar. Parvati concedeu-me esta dança, eu estou a dançar, portanto, segue viagem. E o sábio Durvassa seguiu viagem e foi ter com Mahavishnu. E quando chegou a Mahavishnu, disse-lhe: por favor, ajuda-me. Eu preciso do teu perdão. Eu cometi um erro. Porque ele tinha reconhecido que tinha cometido um erro. E Mahavishnu disse: para perdoar, eu preciso de um coração. E o meu coração está com o meu devoto. Por isso tens que ter com o meu devoto, porque o meu coração está com o meu devoto. E o coração do Guruji está aqui. O coração do Guruji está connosco, está com os seus devotos. E esta, para mim, é a beleza desta história. Não é o ego da Ambarisha de Durvassa que foi esmagado, não é a devoção do rei, mas é a expressão de Deus. O meu coração está com o meu devoto. E quando eu li os posts do Guruji desta semana, claramente dava para perceber que o coração de Deus estava naquele santo. E por isso ele entregou-se. Então, que este amor do Guruji por nós nos leve a esta entrega total. Muito obrigado.